primeiro eu quero saber como é que o senhor está. Como é que o senhor está passando? Olha, professor Zé Luiz, meu grande Zé Luiz amigo, olha, a nossa amizade é de longa data, como você sabe. Eu fico muito honrado de poder conversar com você e com seus amigos, com seus alunos e seus pares. Eu estou muito bem, atingindo agora 89, quase 90, e estou investindo, na verdade, hoje, né, investindo na saúde, atualmente. E o professor, como é que está? Está aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo. Tá, ótimo. E conta para mim um pouquinho o que o senhor está fazendo agora. Está fazendo ainda consultório? Está lendo muito? Está caminhando? Então, Zé Luiz, né, como eu disse, eu estou investindo em saúde. Eu estou sabático, né, consultório. Depois dessa Covid, eu resolvi dar uma pausa na profissão, porque eu trabalhei 63 anos, tenho 63 anos de profissão, trabalhando exclusivamente em endodontia. E eu comecei a trabalhar em 1957 e agora, né, eu estou sabático, estou investindo em saúde. Maravilha. Conta para mim como é que surgiu. Caminhando bastante, frequentando academia, alimentando bem, dentro do possível. Ótimo. Conta para mim, professor Rui, como é que surgiu a odontologia na sua vida? Então, eu estava em Marília, ainda jovem, na época, fazendo ginásio. E minha família era muito amiga de um grande dentista em Marília, chamado Diogo Nomura, muito famoso lá na cidade, né? E ele, né, depois tornou-se deputado estadual, depois deputado federal. Foi um modelo para mim de dentista de sucesso. Ele foi um modelo para mim. Lá em Marília, depois eu terminei o ginásio, eu fiz o científico na época e fui prestar vestibular para odontologia. Eu não fiz nenhum outro vestibular a não ser para odontologia. Tá. E qual era a ideia que o senhor tinha? O senhor se lembra da ideia que o senhor tinha sobre a odontologia? Quer dizer, a ideia daquilo que era a odontologia para o senhor e aquilo que, na verdade, se transformou em realidade como odontologia dentro da faculdade. Era aquilo que o senhor imaginava mesmo? Ou era uma situação diferente? Ótima pergunta. Então, o que na odontologia, meu sonho de me tornar dentista, eu entrei na faculdade, né, eu vi a realização do meu sonho. Isso foi em que ano, professor? Em 1955, e me formei em 1957. 1955 comecei, entrei na faculdade. Faculdade de Odontologia de Lins. Na época, era a faculdade uma das mais disputadas aqui do Brasil, porque tinha poucas faculdades, né? Tinha a faculdade de Araraquara, tinha onde o professor é o mestre, né? E tinha também Uberaba. Quais foram os seus exemplos? O senhor teve algum professor que chamou a sua atenção, que de alguma forma o conduziu dentro da faculdade, como se fosse um tutor? Tem alguns nomes que podem ser lembrados desse período? Um grande professor que estava trabalhando em Campinas, ele chama Eugênio Zerlotti Filho. Depois do Eugênio Zerlotti Filho, ele foi para Araçatuba. Quando ele foi para Araçatuba, depois de alguns anos, mudou de Campinas para Araçatuba. Aí é uma história que eu também fui para Araçatuba depois de formado, a convite do professor Carlos Aldrovandi, que é hoje já falecido. E aí conta toda uma história, mas na época, o Eugênio Zerlotti Filho, o Carlos Aldrovandi, Reinaldo Todescan e outros grandes mestres me serviram como modelo. Me deu entusiasmo para que eu trabalhasse lá na faculdade para me formar e trabalhar. E na época eu pensava em ganhar dinheiro também. Não ganhei muito, mas na época já pensava em ganhar dinheiro e vencer na profissão. A gente usa muito aquele artifício de mostrar uma folhinha,
né? Que vai regredindo, faltam 50 dias, faltam 30 dias. Nesse momento, finalizando a faculdade, o senhor já tinha algum projeto de instalação profissional? Já sabia o que ia fazer, aonde iria trabalhar? E quando eu fui estudar em Linz, né, fazer a faculdade, né, eu trabalhei como protético, como dentista prático. Eu ia junto com um colega chamado Kazutoshi Fujiwara, ele é de Aracatuba, até meu aluno da faculdade, meu colega. Aí nós dois, né, como ele era protético, a gente chamava DP, eu não sei se era DP, a gente fazia a extração nos sítios, né, na redondeza lá de Linz, e extraía dente e colocava dentadura. E a gente sobreviveu aos 3, 4 anos de faculdade fazendo isso. E em seguida, né, eu comprei um consultório lá mesmo na Dental em Linz, e eu fui para o interior de São Paulo para abrir o meu primeiro consultório, a cidade de Dracena. Foi lá que eu comecei toda a minha vida profissional, depois de formado. Até esse momento não existia uma endodontia como profissionalizante? Não, justamente, porque até esse momento, quando eu comecei a trabalhar no interior, né, eu fazia extração, colocava ponte móvel e dentaduras na redondeza. Depois, né, é que eu conheci um colega lá em Tupã, o nome dele é Mário Cano, né? Na época, já gostava de endodontia. Eu sempre gostei de endodontia desde a faculdade, desde o início, né, da minha profissão. E quando eu estava em Dracena, fazendo assim, extração e dentadura, eu também, quando tinha casos para fazer endodontia, fazia, na época, de uma endodontia muito simples, muito precária, eu já fazia, né, já estava encantado com a endodontia. Depois, eu fui fazer endodontia para colegas, e um deles era de Tupã, um grande profissional, já falecido. O nome dele é Mário Cano, lá de Tupã. Ele era um grande ceramista, e eu fazia endodontia para ele no consultório dele. Depois, no consultório de um outro colega, chamado Paulo Dinamarco, né? Aí, o Mário Cano, né, dentista de Tupã, protesista, ceramista, ele falou: Rui, eu vou indicar uma pessoa para você fazer um aprimoramento. O nome dele é Palmiro Ferrante. Ele mora lá em São João da Boa Vista, né, no interior do estado de São Paulo. Aí ele me pagou a passagem, falou: Rui, te dou um dinheirinho aí, sei que você não tem dinheiro, te dou um dinheiro, você vai, eu vou telefonar, né, lá para o Palmiro Ferrante, para você ficar uma semana na casa dele. Fica na casa dele, não precisa ir no hotel, você não pode. Aí eu fui lá, bati na porta do Palmiro Ferrante e fiquei lá uma semana, e a gente desenvolveu a endodontia. Eu trabalhei para ele ver, ele trabalhou para eu ver, e a gente fez ali um trabalho juntos com pacientes, né? E a partir dali, Zé Luiz, né, surgiu a ideia da endodontia em sessão única, através da orientação do Palmiro Ferrante. Então você vê que isso já era a primeira célula dos cursos de imersão de hoje em dia, né? Se eu for fazer uma imersão no consultório do Palmiro Ferrante, e dali saiu a ideia de fazer os tratamentos em sessão única. E quando o senhor voltou de lá, na verdade, houve um investimento para que esse aperfeiçoamento, essa atualização acontecesse. O senhor voltou de lá já com a outra cara, com outro jeito de praticar a endodontia. Aí, Zé Luiz, se você me permite, eu faço um adendozinho, sabe por quê? Porque aí entra a história de Aracatuba, viu? Como eu tinha amizade com o Carlos Altrabandi, Zé Luiz, aí ele me convidou para dar um pulinho lá. Ele queria que eu fosse professor lá também, né? Amigo, né? É questão de amizade. Aí eu fui para lá e conheci o Eugênio Zerlotti Filho, que eu já citei anteriormente. Ele era da histologia. Professor de histologia. Aí, né, eu fui aprender histologia com o Zerlotti, lá em Aracatuba, e em dado momento surgiu o nome do Roberto Holland. Aí o Zerlotti falou para mim: Rui, tem um tal de Roberto Holland, ele é de Matão, é um caipirão de Matão, né? Ele é ex-aluno do Mário Leonardo. Aí
depois de um tempo, o Roberto Holland assumiu a cadeira, na época, disciplina, não sei, cadeira, falava cadeira, né? De endodontia, no lugar do Eugênio Zerlotti, porque o Zerlotti, ele foi, né, convidado para dar aula lá nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, em Chicago, né? Aí ele, em um dado momento, me convidou para dar um pulinho lá, fazer um estágio com ele, pelo um tempo. Falei, eu não tenho dinheiro. Falei, não. Aí você fica lá no campus da universidade, não paga nada, você fica lá comigo, você faz um estágio de histologia, né? Aí você só paga a passagem. E aí eu arrumei a passagem e fiquei lá uma temporada, né? Aí vou lá em Araçatuba com o Holland e fizemos pesquisa em dentro de cálcio. Que o Roberto Holland, não sei se você sabe, ele tomava café da manhã, almoço e jantar, só com hidróxido de cálcio, né? Eu respeito muito quem faz hidrocálcio, mas eu não uso. Não, meu plano era fazer tempo integral lá em Araçatuba. Tempo integral. Depois deu um rolo aí com Ademar de Barros, que ele tinha que assinar a minha nomeação, e ele foi cassado, aí não deu certo, aí vim para São Paulo. Fiquei trabalhando em São Paulo. É importante que o professor faça clínica. Você acha que essa associação entre a docência e a prática clínica é saudável? Essa pergunta é muito, muito interessante. Eu acho que o professor, eu penso, respeito quem pensa diferente, mas eu acho que um professor, né, um professor de endodontia, ele tem que saber, em primeiro lugar, né, ele tem que saber a clínica, tem que fazer clínica e aprender clínica, saber tratar um canal, professor. E esta endodontia clínica do professor tem que estar associada, isso é fundamental, está associada à biologia celular, biologia e às evidências científicas. Porque a biologia e as evidências servem como apoio para a clínica do professor, a clínica. E, embora a clínica seja soberana, isso é a clínica soberana, ela não sobrevive sem o aval, sem o apoio da biologia e das evidências científicas. E a partir daí, o senhor foi para Piracicaba. Lá em Piracicaba conheceu o professor Luiz Valdrigue. O professor Valdrigue, no início, ele era da patologia. Da patologia. Ele era assistente de patologia. E um dia, no Congresso Paulista de Odontologia, que hoje é o Congresso, hoje CIOSP, eu fui assistir uma aula do professor Luiz Valdrigue, né? Porque é uma aula, né, de patologia associada à endodontia, a área que ele domina bem, né? E aí eu o conheci lá neste congresso. Aí, né, eu fiquei encantado com a aula do professor. E ele tinha, assim, uma caixa de slides, naquela época, né, Zé Luiz, era slides com carrossel. Aí, eu, no final da apresentação do professor Valdrigue, eu fui cumprimentá-lo. Aí, ficamos amigos, ele gostou das minhas observações, fiz uma série de observações, eu sou meio jovem. Eu passo a ter uma aula, eu fico perguntando e dou minhas ideias. Eu levantei e assumi a palavra e falei, fiz um feedback sobre a aula dele. Ele ficou encantado. No final, ficamos amigos, ele deu de presente, ele deu de presente toda a caixa de slides que ele havia usado na aula, né? Aquela caixa, uns 4, 5 carrosséis, hein? E em seguida, ele me deu também uma caixa de lâminas de histologia. Falei, Rui, você estuda essas lâminas, estuda esses slides. Foi o que eu fiz em seguida, né? Até comprei depois um microscópio Zeiss, para ficar lá em casa, né? Ficando vendo lâmina. Foi aí que eu desenvolvi a parte biológica ligada à prática da endodontia. Foi isso. Depois é que eu fui para Piracicaba, né, a convite dele. Aí fiquei lá uma temporada e fazia estágio, ia lá fim de semana. No fim, né, nós escrevemos um livro em 1974, aquele livro de endodontia que vocês têm no começo da nosso bate-papo. O senhor lembra quantos livros de endodontia existiam naquela época?
Eu acho, acredito, isso eu não tenho certeza. Eu posso depois verificar, o Valdrig depois pode me contar. Parece que foi o primeiro livro-texto, né, e lançado aqui no Brasil, pela editora Aloise. Sim. Vários profissionais, inclusive o Roberto Holland, Valdrig, Rotier, né, foi o Rio de Janeiro, Radetic, Mário Leonardo, vários profissionais do Brasil da época, né, o top de linha da endodontia brasileira, participaram do livro, escreveram uma pizza. Fantástico, né? Sim. Essa É uma pena história... que o professor ainda acha você, acho que não tinha nascido ainda, hein, Zé Luiz, na época. Tava nascendo para endodontia, porque eu estava começando a estudar no seu livro. Me diz uma coisa, essa história de escrever um livro de endodontia, a sua formação era uma formação acadêmica, o senhor tinha feito a graduação, tinha autodidata, era autodidata, foi estudar com o Holland, foi procurar informações. Como é que surge a ideia de escrever um livro com o Valdrig? Foi um sonho, né, que eu sempre tive de escrever um livro. E o Valdrig, né, também tinha esse sonho. Como eu tinha muita amizade, a gente estudava muito junto, né, e, lógico, ele como meu mentor, eu como discípulo, né, porque ele é fera em patologia, histologia, eu até hoje não sei muita coisa, né, sei um pouquinho só. E ele tinha o sonho, porque ele é um grande clínico, viu? Ele também, como você, né? Ele é teórico, professor de faculdade, mas ele é clínico, como você, né? Como o Gustavo de Paiva, né? Gustavo de Paiva também é um grande clínico, né? E o Valdrig também, ele era bom na clínica, bom na cirurgia, igual o Chico, igual o Francisco. Aí ele tinha esse sonho de escrever, então ele me convidou, nós tocamos o projeto junto e vencemos. Foi o maior sucesso da época. E aí o senhor ficou um tempo em Piracicaba, não? Fiquei um tempo. Eu ia todo fim de semana para lá, viu? Todo fim de semana eu ia lá. Até comprei uma chácara lá, viu? Comprei uma chácara, construí uma casa, e ia muito lá, muito. Uma cidade maravilhosa. Conta um pouquinho para mim da sua educação continuada. Como é que o professor Rui Zatubo no sentido de buscar informações? É claro que naquela época a gente não tinha o cardápio que tem hoje, o menu de cursos que tem hoje. O meu local era consultório. O consultório é onde eu passava o maior tempo da minha carreira. E eu sempre gostei de estudar, né? Sempre fui ligado à parte teórica. Eu gosto muito de biologia, não sei muito, né? Mas eu gosto muito de biologia, né? E desde o início, né, eu comecei a estudar. Eu estudei primeiro com o Zerlot, né? Iniciei com o Zerlot. Depois eu continuei com o Roberto Holland, né? Que ele era muito bom em histologia, na parte prática, né? De cortes histológicos, trabalhar em dentes de cães. E aprendi um pouco naquela época, né? Eu aprendi a patologia, a histologia, tanto na teoria, como também na prática, né? Na prática de laboratório, fazendo cortes histológicos, exame de lâmina, né? Na época, microscopia óptica, né? E depois eu fui convidada para ir para os Estados Unidos, fiquei lá uma temporada, né? Fiz ali uma residência lá com o professor Zerlot, na Universidade de Illinois. Aí, eu fiz a minha especialização lá em Piracicaba, né, com o próprio professor Valdrig. Aí, eu fiz minha especialização. Carreira, depois de um tempo, né, eu tinha o sonho de fazer doutorado ou docência, né? Aí, abriu o concurso, né, oficial, eu vi no Diário Oficial, o concurso para livre docência na Universidade de Gama Filho. Aí me preparei, né, com a ajuda de vários amigos, de vários professores universitários,
eu me preparei para prestar o concurso de provas e títulos lá na universidade para obter o título de livre docência. Aí eu consegui o título no ano 2000. Fiz a tese, né? A tese foi em dentes humanos, comparando tratamento de sessão única e tratamento em 2 sessões, com o uso de hidróxido de cálcio, observação, né, de 4 anos e meio, follow-up de 4 anos e meio, e eu ganhei o concurso, certo? Eu ganhei, muito bom. Recebi o título, e aí no ano 2002, eu vim aqui para o pós-doc, né? Eu vim aqui para São Paulo, e eu fiz o pós aqui na Escola Paulista de Medicina, na área da biologia celular e histologia, na Escola Paulista de Medicina. Fiquei um ano lá e obtive o título de especialista. Em carreira, assim, fora das universidades, né, que todo mundo tem o direito de fazer, todo mundo pode fazer, né? Se a pessoa tiver vontade, ela faz a carreira. Mas é mais para desenvolver, assim, curiosidade, de poder estudar e desenvolver, né? É mais para isso. Como é que o senhor entende essa mudança, por exemplo, ao longo desse tempo todo, de um especialista daquela época para um especialista hoje? Como é que lidar com essas mudanças do tempo? Né? Com seus indicadores, com a tecnologia, como é que são essas variações para o senhor, essas mudanças? Muito bom. Porque assim, na época de 70, 60, década de 60, 70, né, eu tinha poucos endonotistas aqui em São Paulo, poucos. E eu era um dos poucos que fazia endodontia, né, exclusivamente. Não sei se você lembra, na época, tem o João Pereira Lima, chamado João Conduto. Depois, na época, tinha o Ângelo Bella, e depois veio o Darcy Truque, e o Hélio de Freitas e Silva, e Rui Simões Silva. Era um grupo pequeno, né? A gente é que atendia todos os pacientes da época, né? Agora, o único na época que fazia exclusivamente endodontia, né, era eu e o Rui Simões Silva, porque o Hélio de Freitas e Silva fazia clínica também, né? Então, os endodontistas faziam clínica. Aí, na época, outros endodontistas começaram a fazer endodontia exclusivamente. Aí surgiram vários. Como é que o senhor lidava com essa relação com os indicadores? Como é que começava isso? O senhor ia de porta em porta? O senhor se apresentava aos clínicos? Ou eles achavam o senhor? Uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. Nós estamos falando lá antigamente, na época 60, 70. Hein? Sim, claro. Antigamente, né? Antes de você nascer, antes de você estudar odontologia, a gente terminava o tratamento, as radiografias, né? E a gente ia de porta em porta. O indicador entregava o indicador, porta em porta. E depois a gente ajustava a pessoa que ia entregar para os casos, de porta em porta, para o indicador. E para me apresentar como endodontista, eu ia visitar os colegas no consultório deles, batia na porta, falava, eu me apresentava, aqui é o Rui Zatu, eu sou endodontista, e eu gostaria de oferecer meu trabalho para você, que eu só faço endodontia, eu estou às suas ordens. Foi aí que eu fui aumentando o número de indicadores, até chegar a um número muito grande hoje. Eu tenho 8 arquivos de aço, 4 pessoas vivas e 4 vivos, 4 de pacientes desaparecidos, né? Eu tenho, assim, catalogado em torno de 50 mil fichas, mais ou menos, 50 mil fichas. Organizada pela minha secretária, chama Terezinha Coca, durante mais de quase meio século. Como é que o senhor lidava, com que conhecimento o senhor lidava, por exemplo, com a gestão do consultório? Para responder essa pergunta, eu vou dizer sinceramente, eu não tive assim, nenhuma assim, orientação, nenhuma formação
Não é nenhuma preparação para isso. Era tudo mais ou menos a olho, viu? Tudo assim, por intuição. Eu só sei que deu certo, viu? Felizmente deu certo. Mas não recomendo. Hoje, recomendo assim, uma administração, uma coisa mais bem feita, né? Mais racional. Mas no meu tempo era tudo assim, bem simples, né? Sem nenhuma racionalidade. Se o senhor tivesse que fazer alguma orientação, para esses novos dentistas, como é que o senhor orientaria, por exemplo, um jovem dentista que está querendo se transformar num especialista como o senhor? Ter experiência clínica, atender muitos pacientes. Até sugeria no começo da profissão, não sei se você concorda, até atender convênio, né? Porque o número de pacientes é bom de atender, né? Ele sai do curso de graduação, né? E ele tem que ter muita prática, né? Muita prática na endodontia. Estou falando em endodontia, né? Investir no treinamento. Treinamento. Olha, eu tenho um exemplo, assim, vários colegas que hoje, né, eu admiro muito, eles trabalham super bem, eu estou sempre em contato, né, com eles, e eles trabalham super bem, né, agora, depois de trabalhar muito bem, eles estão investindo também, né, no estudo da biologia, das evidências científicas. Eu acho que só trabalhar bem, é importante trabalhar bem, mas só trabalhar bem, né, não é suficiente. Fica como se fosse um endodontista, um dentista prático, né? Tem médicos práticos também, curandeiros práticos, porque não tem conhecimento da biologia, do sistema imune, né? Não conhece ainda, né, a célula, não conhece micro-organismo, não conhece microbiologia, patologia, né, sistema imunológico, processo inflamatório, infecção. Não conhecendo isso, fica difícil, eu acho. Embora, em primeiro lugar, tem que ter aprimoramento técnico, desenvolver a clínica. Mas, junto com isso, tem que estar associado à biologia e à evidência científica. Tem que ter noção, né, das evidências científicas, como organizar um trabalho, como ler um trabalho científico. Eu acho importante. O que o senhor acha que a tecnologia produziu de modificação na endodontia? Evoluiu muito, porque na minha época, no meu início, as limas, eu usava assim, mais alargadores do que lima, alargadores manuais, né? Não era de aço inoxidável, depois tornou-se inoxidável. Então era tudo manual, né? E não tinha assim alta rotação. E eu fui um dos pioneiros a comprar um aparelho de alta rotação quando ainda estava trabalhando no Conjunto Nacional. Até surgiu uma piada, uma brincadeira, dizendo assim que lá no 8º andar do Conjunto Nacional, da Avenida Paulista, tem um japonês louco fazendo churrasquinho de polpa, porque eu usava um tal de aparelho de alta rotação. Esse começou a início da tecnologia. Depois, né, surgiram outras tecnologias, microscópio, localizador de foramen, né, tomografia, laser, né, e a tecnologia, né, veio, né, ao encontro, veio auxiliar muito, né, a prática da endodontia clínica. E estamos na era dos rotatórios, dos reciprocantes. É uma maravilha. Eu acho que facilitou muito. Facilitou muito, né, o clínico de consultório. A tecnologia é importante, mas sem experiência não vale nada. Porque atrás dos microscópios, né, atrás dos tomógrafos, tem a mão e a cabeça do endodontista, cabeça humana. Esse é comum. Eu chamo de pensar a endodontia, né? Não adianta pensar só repetir, né? É pensar. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os jovens dentistas. O que o senhor aconselharia para me tornar uma pessoa importante na minha área? Já que hoje a concorrência ela é muito grande, né? Hoje a concorrência ela é infinitamente superior a quando o senhor começou, quando eu comecei.
uma das especialidades que mais tem profissionais é a endodontia. Verdade. Primeiro, eu diria para o senhor, como é que um jovem profissional que queira se transformar num bom especialista deve escolher um curso? Porque tem muitos cursos atualmente, né? Porque tem demais. Eu acho que tem que ser um curso, né, que tenha bastante clínica. Primeiro tem que ter pré-clínico, um curso forte no pré-clínico, bastante pré-clínico, né? E depois clínica pesada, né? E um curso que junto com o pré-clínico e o clínico, atendimento em pacientes, primeiro dentes extraídos, depois em pacientes, junto com isso tem que ter uma boa orientação às matérias básicas. Muito importante, eu acho. Só fazendo uma coisa fica muito pouco, fica muito pobre. Então, é importante ter experiência clínica, é importante desenvolver clínica, atender bastante casos clínicos no curso, principalmente curso de graduação e pós-graduação. Mas junto precisa ter, né, um bom conhecimento teórico da parte básica. Isso eu acho importante. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Professor José Luiz, eu, assim, e a nossa equipe, nós somos muito gratos a você, porque você se lembra que nós sempre trocamos gentilezas e nós sempre fomos convidados para dar aula nos seus cursos, tradicionalmente, ao longo dos anos, né? E se alguém me perguntar assim, o que eu estou fazendo hoje, eu estou sabático. Eu estou assim, estudando bastante, lendo, né? Aprimorando cada vez mais. Né? Se alguém falar, o que você está fazendo, né, atualmente? Qual é o seu foco hoje? Olha, eu vou dizer sinceramente, meu foco hoje é saúde. Saúde, né, sobre 7 pilares. 7 é um número mágico, né? 7 pilares. O primeiro pilar é saúde física. Saúde física. O segundo pilar é saúde espiritual. José Luiz, sei que você é ligado à espiritualidade. O segundo pilar é saúde espiritual. O terceiro, a saúde da mente, saúde mental. Lê muito, está acompanhando a literatura, estudando bastante. A leitura é fundamental. O quarto, saúde emocional. A parte emocional é muito importante. Às vezes você está com um físico bom, mas a parte emocional não está boa. A parte social, outro pilar muito importante. A parte social é importantíssima. E o sexto pilar é família. Olha, José Luiz, você sabe mais do que eu. Família em primeiro lugar. Você quer ter sucesso na vida, você tem que ter saúde, né, ligado ao pilar da familiar. Família em primeiro lugar. E o sétimo pilar da saúde é a saúde financeira. Não estou dizendo que saúde financeira é ficar rico, mas ter o suficiente, depois de quase 90 anos, não precisa ser rico, né? Mas, né, ter o suficiente, né, para ter essa liberdade de ir, de se locomover, né, de viver, né, pelo menos um pouco, não precisa ter muito, mas o suficiente para viver bem, com saúde, né, e bem-estar. Isso é o meu foco no momento. Olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui com você e ter essa honra de ser convidado para ser entrevistado por um grande mestre, José Luiz Marques, grande mestre, grande professor. Muito professor, obrigado. Eu tenho que agradecer, né, a sua disponibilidade, a disponibilidade desse tempo, tá? Dizer que não é de hoje, né, que a gente tem essa amizade, é sempre uma grande honra tê-lo como um colega de profissional, como um professor, né? Me fez melhorar muito na endodontia. E quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, né, como é o nosso caso, as pessoas olham e falam, nossa, como você está bem, né? Não, o senhor não está bem, o senhor está bonito, né, em primeiro lugar, o senhor está saudável, tá?
Segundo lugar, o senhor está com uma agilidade mental especial, isso significa Mais ou que menos. todo o seu tratamento está funcionando, e esse seu cuidado está funcionando. Não é um cuidado de hoje, né? Você não fala, estou me cuidando, não. Ou se cuidou a vida inteira, que isso é fundamental, né? Uma saúde, um respeito pela saúde, né? Como dizia o meu acupunturista, né? O senhor põe gasolina boa no seu carro, né? O senhor cuida bem do seu carro, né? Então é um grande prazer, né? Uma grande honra, né? Poder compartilhar com os meus alunos, ex-alunos, os meus conhecidos, né? essa experiência de vida que é a sua. Tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Tá? Muito obrigado. Obrigado.